Olá, bom dia, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui de português. Hoje nós vamos falar de literatura. Tá bom? Estamos aqui com a apostilinha São Paulo Faz Escola. Nós estamos trabalhando com duas apostilas, que é o Aprender Sempre, tá bom? E agora eu estou dando início também a São Paulo Faz Escola. Então vamos trabalhar, para não ficar aquela coisa só maçante, só em cima de uma apostila, a gente vai dando essa driblada, tá bom? A apostilinha Aprender Sempre, a São Paulo Faz Escola. Aqui, eu não sei na apostila física de vocês, mas provavelmente seja na página 88, tá? Então, na página 88 minha aqui, tá aqui, ó. Literatura, leitura, escrita, oralidade e análise linguística. São as frentes aqui da disciplina de língua portuguesa, ok? O que nós vamos aprender aqui para hoje, tá? Nessa primeira videoaula, nós vamos falar de literatura, do conceito de literatura. Na segunda videoaula, a gente já entra com o trovadorismo. O que foi o trovadorismo, tá? Se der tempo, lógico, eu enviarei esse vídeo para vocês. Então vamos lá, o que é literatura? Literatura é um conceito muito amplo, né? Se você for ver, tentar estudar profundamente literatura, você vai perceber que há os estudiosos sobre o assunto dizem cada um diz alguma coisa, mas dá para você tentar ter uma base mais ou menos do que vem a ser literatura. Por quê? Porque a literatura está em constante evolução. A todo ano surge um escritor novo com uma visão nova, então a literatura ela não fica uma coisa estática, né? Que você fala, é isso aqui que é literatura, tá? Ela é muito amplo o conceito de literatura. Mas a literatura, você pode definir a literatura, se é que se pode definir a literatura, como um conjunto de obras, lógico, obras escritas, né, produzidas, um conjunto de produções artísticas, literárias, né, ou seja, que se faz uso da palavra, de determinado povo ou nação, escrita em determinada língua, né, fazendo uso estético da linguagem. É isso daí, deu para entender mais ou menos? Então, o fundo no fundo é a arte feita com palavras, tá bom? Vamos lá. Então vamos falar agora do como a língua, o início das produções literárias, como que começou isso em língua portuguesa, tá? Lógico que começa em Portugal, porque foi lá que nasceu a língua portuguesa, tá? Então existe no mundo da língua portuguesa, existem três grandes blocos, digamos assim, né? Existe a literatura portuguesa de Portugal, a literatura brasileira, nossa aqui, e a literatura africana, que são países lusófonos na África. Isso aí vem do século XX para cá, tá bom? Nós vamos ficar nesses dois aqui, que é o básico para a aula de hoje, é o que serve, que a finalidade disso é explicar o começo, o início e até onde chega, né? Pontuando a linha do tempo desses movimentos literários. Então, a literatura portuguesa, tá? Ela, como também é brasileira, ela é marcada por gerações, ela é marcada por épocas, ela é marcada por estilos, ela é marcada por movimentos, por escolas literárias, tá bom? Tudo começa em 1189, não sei se o tamanho aqui tá bom para vocês, mas eu vou tentar aumentar. 1189, com o surgimento do trovadorismo. É aqui que surge, nesse período, aquela cantiga do Pai Soares Taveroz, que é considerado o primeiro documento escrito em língua portuguesa, tal, tá? O trovadorismo, eu não vou explicar o que é trovadorismo, é na próxima aula, tá? É só um apanhado da linha do tempo. Depois, em 1418, surge o humanismo. Esses dois movimentos literários aqui, trovadorismo e humanismo, eles são considerados, são chamados também de são movimentos da era medieval, tá bom? Somente aqui, com o surgimento do classicismo, que se inaugura uma nova era, chamada de Era Clássica. A Era Clássica da literatura, ela vem do classicismo, passa pelo barroco, vai até o arcadismo, até 1825, o surgimento do romantismo, tá bom? Então aqui você tem um movimento clássico, né, com a Renascença, com o Renascimento na Europa, que contaminou toda, digamos, contagiou toda a Europa, né, principalmente os países latinos, o barroco e o arcadismo, tá bom? Observe bem que aqui surge o Brasil, por volta de 1500, né? Em 1500. Aqui não existiam escritores aqui no Brasil. E o que se escrevia aqui eram produções feitas por padres, por
pessoas que vieram catequizar índios, pessoas que vieram catalogar plantas. Então, eles vêm por geógrafos ou algum cientista daquele momento que vinha para apenas fazer a literatura desse momento chamada de literatura de informação. Tá? Ela não tem aquele cunho estético como propriamente se diz a literatura, tá bom? Então você vai ver ali o Padre Chieta, esses escritores que faziam registros da época, tá bom? E depois, aqui em 1825, vai surgir o romantismo. Do romantismo até os dias de hoje, isso é chamado de Era Moderna. Então, o romantismo que inaugura a Era Moderna na literatura portuguesa, tá bom? Também no Brasil, se você for ver, aqui nós tínhamos a Era Colonial. Então, enquanto a literatura portuguesa ela é dividida em era medieval, clássica e moderna, né? Aqui no Brasil nós temos o período ou era colonial, que vem de 1500 até 1836, tá? E depois, daí para frente, é a era moderna brasileira, tá bom? Ou modernidade, tá bom? É isso que vocês precisam saber, tá? Aí depois vem surgindo o realismo e naturalismo lá em Portugal, o simbolismo, que vai de 1890 a 1915, e depois o modernismo. E hoje nós temos a contemporaneidade, tá bom? Aqui no Brasil, o romantismo, ele teve mais vertentes do que de Portugal. A diferença também aqui na literatura portuguesa, enquanto lá tinha o realismo e o naturalismo, na literatura portuguesa brasileira, nós tínhamos o parnasianismo, lá não teve parnasianismo, não existiu o parnasianismo em Portugal, tá? Então, só que para nós, aqui para o primeiro ano, tá? Vocês vão provavelmente ficar até o quarto bimestre no classicismo aqui, entre classicismo e barroco, tá bom? E esses movimentos aqui de romantismo, realismo e naturalismo, vocês vão ver ou no final do segundo ano ou no começo do terceiro. É mais comum no final do segundo ano, tá bom? Então vai ficando por aqui nossa primeira aulinha. Eu volto com uma videoaula a respeito desse período aqui, trovadorismo. Um abraço, galerinha, fiquem com Deus.